Olá a todos, bom dia novamente. Meu nome é Janaína, eu sou da Eto Soluções. Estamos aqui para apresentar mais um curso, né, do nosso projeto Todos pela Construção. Nós vamos ter a geóloga Ana Lívia, da ABCP, que é a Associação Brasileira de Cimento Portland, falando sobre as reflexões sobre a necessidade de norma e guia de prevenção da formação da etringita tardia, né? Lembrando que o nosso projeto Todos pela Construção é uma parceria da Eto Soluções, da Construliga, a ABCP e do Sebrae Nacional. Nós convidamos aqui a Ana Lívia para poder participar do curso, para iniciar. Ana, você pode entrar, por favor, para falar com a gente? Enquanto a Ana não consegue entrar aqui para falar com a gente, eu vou falar um pouco sobre a Ana. A Ana Lívia é graduada em Geologia pela Unesp, tá? Mestre em Ciência dos Materiais, com foco em reação alcálime agregado pela Universidade de Brasília. Está há 12 anos integrada na equipe da ABCP, né? E neste período ela atua principalmente na investigação de manifestações patológicas de concreto e argamassa, é integrante do comitês da Bacias do Ibracon e a BNT, no apoio de comissões de normas ABNT, EBR, disseminação do estado da arte sobre o... Oi, Ana, bem-vinda. Oi. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui. Estou com um probleminha que eu não estou ouvindo, peço desculpas aí ao pessoal, mas deu um pequeno problema aqui na hora. É um prazer estar aqui com vocês, nessa oportunidade, né, que nós estamos tendo nesse momento, assim, complicado, vamos dizer, né, que estamos passando, mas teve essa oportunidade, né, de nos juntarmos todos pela construção. Muito agradeço a oportunidade. E vamos iniciar aqui a nossa palestra de hoje. Meu nome é Ana Lívia, sou geóloga, trabalho na ABCP, né, já tem mais de 12 anos. E vamos conversar um pouco, fazer algumas reflexões sobre a necessidade de norma e guia de prevenção de formação de etringita tardia. Hoje, assim, esse tema já foi abordado anteriormente, né? E já foi abordado anteriormente, porque nós estamos percebendo que estão tendo vários, assim, casos de concretos afetados, né, por essa manifestação patológica. E, assim, devido a essa grande ocorrência, veio a necessidade, porque não existe hoje uma norma em outros lugares, em outros países, não. Existe o quê? Algumas metodologias de trabalho de um laboratório francês bem renomado, né? Hoje já até mudou o nome, o LCPC, e dessas metodologias dele, nós viemos trabalhando, né, em cima, e é claro, fazendo adaptações para a nossa realidade. E dentro disso, nós vemos tendo bons resultados. Na verdade, excelentes resultados. Então, assim, vamos aqui abordar um pouco sobre o tema de etringita tardia, né? A DEF. A DEF vem de um nome em inglês, que é Delay Etringite Formation, tá? A gente já chama carinhosamente como DEF. E então nós vamos eu vou abordar bem sucintamente sobre a parte química da coisa, tal, porque uma outra oportunidade a gente entra com esse, né, com esse tema. E agora vamos mostrar, assim, por que dessa necessidade, né?
o Brasil não está saindo de um V0, já tem pesquisas, né, já tem estudos, a BCP já estuda isso há muito tempo, tem um pessoal de Furnas, né, junto com os projetos da ANEEL, que também vem estudando isso já há um tempo, tem o LACTEC, enfim, tem já consultores, né, que estão engajados nessa. Então, assim, nós não estamos partindo de um V0, a gente já tem um bom, vamos dizer aí, até um bom know-how. Mas ainda faltam muitas coisas, porque essa é um problema, assim como a RA, né? É um problema que vem já assim, tem umas controvérsias. Ainda a gente não sabe tudo sobre esse assunto, né? Então, assim, a gente precisa ainda de muitas coisas para bater realmente um martelo, assim como já é a RA. A RA, a reação ao álcool agregado, já está bem difundida, as pessoas já conhecem, existem normas, né, existe um guia de prevenção. Ainda eu sinto um pouco de falta ainda do entendimento das pessoas, um pouco assim, de quanto tempo eu tenho que fazer ensaio, qual que é o melhor tipo de ensaio para o meu caso, enfim, mas existe o guia, e o guia que foi feito, né, o ano passado, está muito bem ilustrado, muito bem, tipo, perguntas e respostas, né, que vem para ajudar, e é assim que a gente também pensa para a DEF. Então, assim, vamos começar essa apresentação, falando agora um pouco sobre os objetivos dessa apresentação. E o objetivo dela, quais são os principais? Né? Divulgar algumas semelhanças entre o RA, reação ao álcool agregado, e a DEF, né, para auxiliar na prevenção e diagnóstico da DEF. A necessidade de normas brasileiras de prevenção de DEF e a necessidade de um guia do IBRACON da prevenção da DEF. Só um minuto. Voltou o áudio? Como eu estou com problema de áudio, tem que ver aqui com o pessoal se resolveu. Desculpa. Então, quando a gente fala primeiro necessidade de um guia de IBRACON, né, de prevenção, por quê? Antes da gente fazer uma norma, isso nós fizemos para a revisão da norma de RA e deu super certo. Então, como seria? Primeiro, fazer em âmbito, né, no ambiente IBRACON. Então, a gente monta um comitê de estudo, a gente faz todo o trabalho lá, né, e depois, isso, assim, leva 1, 2 anos, às vezes até mais. A gente junta todo esse pessoal que eu comentei, né, que já está estudando, o pessoal que está engajado, né, e a gente junta e forma um guia e depois a norma. E depois que está tudo pronto, aí a gente vai para a atmosfera ABNT, né? Já com tudo pronto. E aí, mesmo assim, chegando lá, ainda tem muitas discussões, a hora que junta tudo, modificações, ideias, porque assim, ninguém faz uma norma da cabeça, assim, tirou, não. Isso são muitos estudos, é uma responsabilidade técnica civil muito grande. Então, tudo isso tem muito
olha, quando você se depara com uma norma ou um guia desse, por trás tiveram muitos estudos, muito trabalho, né? Então, por isso que a gente fala, primeiro um guia, primeiro sai em âmbito Embracon e depois vai para a BNT. Uma introdução. A RA e a DEF são fenômenos que podem afetar o concreto, né? Todo mundo já sabe, causando expansão, fissuração e degradação das suas propriedades mecânicas. Na vida útil, integridade estrutural e durabilidade podem ser comprometidas e, adicionalmente, a fissuração favorece para ingresso de outros íons agressores e podendo levar a outros tipos de manifestação patológica, né? Devido a mecanismos distintos das reações químicas, os dois fenômenos são geralmente investigados em separados. Em condições de campo, as feições são muito semelhantes. Como a gente pode ver, e elas podem ocorrer simultaneamente. Você pode encontrar as duas reações ocorrendo no mesmo concreto. Então, como a gente pode ver nessas figuras, né? Nessa figura do lado esquerdo aqui, que é uma fundação aqui de um prédio, que tem apenas RA, você vê que tem uma fissuração, né? Em forma também de mapa, e nesse caso aqui é um dormente, né? Também, esse dormente só tem a DEF. Então, vocês veem que o padrão de fissuração ele é bem semelhante uma da outra. Mas quando a gente analisa, por exemplo, a gente analisa no microscópio eletrônico, a morfologia dos dois produtos são bem diferentes. Os produtos que vêm dessas reações são bem diferentes. E o quimismo também, tá? Então, elas são bem distinguíveis. A gente consegue separar as duas. O mecanismo DRA. O mecanismo DRA eu vou falar bem sucintamente, vão ter outras palestras, né, abordando o tema, e assim, e a RA, ela já está bem, assim, difundida até no nosso meio, né? Hoje em dia as pessoas já se preocupam também, eu fico bem contente com isso. Então, a RA ela foi descoberta há muito tempo, né? Lá para na época de 1940. Inúmeras pesquisas levaram ao conhecimento do mecanismo dessa reação. Então, o agregado, vou falar bem sucintamente, né? O agregado reativo em contato com as soluções dos poros, essas soluções geralmente são os álcalis, né? A superfície do agregado ela é atacada pela essa hidroxila OH, e o grupo silanol, eles são rompidos por esses íons, né, o H, formando íons do oxilício, do SiO, sobre a superfície do agregado. Os íons, né, SiO, liberados, são atraídos pelos cátions alcalinos da solução dos poros, formando um gel alquilísilica, né, em torno desse agregado. Esse gel alcalino, ao absorver água, ele expande. Então, você imagina, não estava esperando mais esse produto. E ele expande, exercendo uma pressão osmótica sobre a pasta ou agregado, fissurando, assim, o concreto. Essa expansão ocorre quando uma maior quantidade de íons alcalinos e hidroxilas penetra no interior desse agregado, em relação à quantidade de sílica que migra para fora. O mecanismo da DEF, aqui, vamos, assim, só para deixar uma coisa esclarecida. Quando a gente fala em DEF, né, que a gente está falando da hetenigita tardia, quando a gente fala de hetenigita, vamos falar em 3 tipos de hetenigita. A hetenigita primária, que é aquela que é esperada, né, da hidratação, um produto de hidratação do cimento, que é esperado, ela é benéfica, que dá as resistências iniciais. Então, assim, ela é já esperada. Ela tem uma morfologia diferente, tá? O quimismo é igual, uma morfologia diferente. E ela, sim, o que é estranho de se encontrar dessa hetenigita primária? Eu estou com um concreto bem antigo, eu começo a encontrar muito dela. Isso já me chama um pouco de atenção.
Aí nós temos também uma hidrigita secundária, vamos dizer assim, né? Que ela de um ataque externo, tá? Que vai ter uma tela falando disso, tá bom? E também, aí nós temos a DEF, tá? Que vem de um ataque interno. Como consegue distinguir todas? Morfologicamente, a primária é bem fácil, assim, de distinguir. A secundária e a DEF, ela, assim, para distinguir, você precisa ter mais informações de campo, informações desse concreto, onde ele estava, enfim, informações de campo é bem importante. Ainda não dá para bater o martelo dizendo que morfologicamente, né? Tô falando isso numa análise do microscópio eletrônico, tá? Ela já pode bater o martelo. Mas a gente consegue, tem uma certa diferença entre elas, sim. Mas a maioria dos casos que a gente analisa vem de um ataque interno, tá? A maioria. Poucos casos de ataque externo, mas tem, claro que tem. Então, a DEF, ela foi descoberta nos anos 80. A descoberta dela é bem mais recente do que da RA, né? E ela foi descrita pela primeira vez em 87 na Inglaterra, já com problemas em dormentes. Eu peço desculpa que na hora de passar essa apresentação para o pessoal, deu uma desformatada. Tá? E as pesquisas do mecanismo básico em relação, como eu já comentei, ainda tem controvérsias. Tá? Ainda tem alguns probleminhas ainda de entendimento, mas assim, já está igual a gente comentou, ninguém está saindo de um V0, né? E os principais mecanismos propostos, a expansão da pasta e a expansão da interface do pasta agregado, né? E a combinação desses dois. Então, qual que é a base, né? O princípio básico dessa reação? São sulfatos, né? Mais os aluminados hidratados, o C3 lá do cimento, em conjunto com a água, formando essa etringita. Essa tela já é bem conhecida, né? Já foi mostrada outras vezes, né? Ela foi em algumas apresentações do Arnaldo, né? Do Arnaldo Batagin. Então, a gente vê, assim, para os fatores de ocorrência da RA. Os fatores de ocorrência da RA, eles só vão quando estiverem esses 3 fatores em conjunto, tá? Se tirar algum desses, a reação não vai ocorrer. E o que precisa? De um agregado reativo. Esse agregado reativo é o agregado, né, a brita do seu concreto. Então, são essas rochas contendo minerais deletérios, minerais que vão liberar, né, o silício, igual que a gente comentou antes. E algumas texturas, né, das rochas, algumas texturas de deformação, que promovem isso também. Fonte de álcalis. A fonte, assim, em geral, né, principalmente vem do cimento dos álcalis, né? Mas também pode vir de outros meios, mas em geral vem do cimento. Álcalis solúveis, solubilizáveis ao longo do tempo do cimento, álcalis de água, de amassamento, adições aditivas e do agregado, e álcalis do meio. E a água, a umidade. Se não tiver umidade, igual eu falei, se não tiver algum desses 3, não ocorre a reação. A DEF, né? O ataque interno, tá bem? Então, precisa de uma microfissuração, que seria o quê? Pela retração normal, retração por secagem, alta temperatura do concreto e da cura, maior que 65 graus. A reação álcool agregado, porque ela pode pré-fissurar já, né, para a entrada da umidade e excesso de carga de serviço. Agregados, agregado contaminado,
esse agregado contaminado, por quê? A gente falou de ataque interno, em geral o sulfato vem do cimento, mas também pode vir dos agregados quando contém sulfeto. Existem já várias pesquisas aqui no Brasil. Tiveram pesquisas que são de trabalhos vindo, né, de um grupo lá de Furnas, né, são projetos da ANEEL. Tá? Existem já trabalhos em outros países mostrando o comportamento desses agregados contendo sulfeto, tá? Como contribuindo. A decomposição da etrigita com a temperatura acima de 65 graus e liberação de sulfato absorvido pelo CSH. E a umidade. A diferença, aí tem, como eu comentei anteriormente, um ataque externo, tá? Que a gente vai chamar de etrigita secundária, para ficar mais fácil. Então, precisa, né, da permeabilidade, que vem, por exemplo, uma porosidade capilar, alto AC, uma cura inadequada, macrovazios, microfissuração, e o sulfato, né, ele vai vir da onde, nesse caso? Da água ou do solo, um solo contaminado, e da umidade, a umidade do ambiente. Então, como que é essa reação da formação da etrigita tardia, tá? É um fenômeno lento também, tá? E ela vem da elevação da temperatura, né, e presença de álcalis. Tem a dissolução da etrigita, tá bem? E com isso, o que ocorre? O sulfato absorvido no CSH, ela tem liberação ao tempo e vai para os poros. E também, nessa dissolução da etrigita, pode ir também direto para os poros. Nisso, a formação da etrigita tardia, que é um trisulfolaminato de cálcio, né? Que é sulfato mais aluminatos de cálcio hidratado. Então, assim, vamos falar rapidamente umas diferenças básicas da RA e da DEF, para a gente tirar algumas dúvidas. Por exemplo, como que é o sulfato e RA, né? Geralmente, o sulfato vem do cimento, a gente já comentou isso. O sulfato não tem relação com a formação dos produtos da RA, tá? Ela não tem influência, tá bom? A menos, é claro, que sejam sulfatos alcalinos, que a gente falou da presença dos álcalis. Sulfato é a DEF, geralmente também vem de cimento. O sulfato faz parte da reação, tá bom? Sem ele não ocorre. E prevenção da DEF é limitar o teor de sulfatos no cimento. Agregados ERA, efeito péssimo. Então, como a gente comentou, precisa do agregado potencialmente reativo. Agregado reativo para ocorrer a ERA, tá bom? Então, o teor de fases reativas vezes o teor de álcalis, esse é o efeito péssimo. A dimensão do agregado, efeito na expansão final. Natureza mineralógica, taxa de expansão. Alguns grandes gneiss e metabasaltos são mais lentos. Então, depende aí do teor, vamos dizer, da potencialidade reativa. Agregados e ADEF. Não existe um efeito péssimo, tá? Dimensão, efeito na expansão final. Natureza mineralógica. Existem poucos trabalhos na literatura que mencionam a relação do agregado, tá? Do tipo de agregado com a reação. Então, esses poucos trabalhos, eles falam que o quê? Que o calcário, tá? Ele diminui a taxa de expansão. E já os agregados mais silicosos contribuem com maior. Isso está bem relacionado com um problema mais térmico desses componentes. Diferenças, né, nas medidas preventivas. Medida preventiva da RA, evitar agregado reativo. Como que a gente sabe desse agregado reativo? Por ensaios. Hoje tem como você ensaiar, tá bem? E você saber com uma margem de segurança com os ensaios já propostos. Evitar contato com água e umidade. Aí pode fazer um concreto, né? Com um AC específico, enfim, com encapsulamento, tem todos já isso no dia a dia. Limitar o teor de álcalis do concreto. E usar materiais inibidores.
que são as adições. Mas mesmo assim, para isso tudo, tem que se fazer ensaio para comprovar a eficiência, tá? Assim como já tem nas normas. Medida preventiva da DEF. Limitar a temperatura máxima do concreto e da cura, tá? Evitar contato com a água e umidade. Limitar os teores de álcalis, sulfatos e C3A do cimento. Tudo isso nós vamos falar depois mais no final. E fazer os ensaios de desempenho dos traços. Existe, como eu comentei antes, não existe norma ainda, tá? Mas já existe uma metodologia de ensaio que nós, aqui na VCB, nós já estamos fazendo já há um tempo. Os resultados estão sendo muito interessantes, muito promissores. E a gente baseia-se muito nos ensaios propostos pelo esse laboratório que eu já comentei, o laboratório francês LCPC. Olha, os resultados são muito bons. Nós conseguimos hoje fazer o quê? Simular o que acontece numa fábrica, por exemplo, vamos pôr uma fábrica de pré-moldados. A gente consegue simular o que acontece tanto na cura, com uma precisão muito grande, e fazer um concreto e ver como que ele vai se comportar ao longo do tempo. Tá? Essas metodologias estão aí disponíveis, né, do LCPC na internet, você consegue baixar grátis. E, assim, e nós estamos conseguindo uma ótima representatividade. Isso vai ter, assim, um peso muito grande para a nossa norma. E o controle de um teor de hidróxido de cálcio, mesma coisa para RA, que é usando as adições. Então, qual que é a proposta, né? É a proposta de um guia de prevenção de DEF. Assim como já foi feito um guia de prevenção de RA, esse guia de prevenção da DEF. Hoje já existe um guia proposto por esse laboratório francês que eu já comentei, né? Ele já, você vê, tem uma certa idade, 2009, e, assim, só que para a gente fazer essa análise de risco que propõe esse guia, a gente precisa de informações do concreto, tá? Então, nesse guia vai ter uma introdução, tá? Falando bem de toda a história, né? Vamos dizer, da etrigita, enfim, toda a estado da arte. A formação da etrigita, aí vai ter, como já tem nesse guia, né? O fenômeno e as diferenças entre RA e DEF. Os parâmetros associados, então, temperatura, sulfatos, álcool, C3A, umidade, todos esses parâmetros que interferem, que são na reação, vão ser abordados item a item, e quais são a relação deles, tá? A avaliação de risco de ocorrência da DEF e o nível de prevenção requerido. Então, a gente consegue, depois nas próximas telas eu vou mostrar aí quais são esse risco que a gente tem que avaliar, tá bom? E assim, esse nível ele fala sobre a classificação da estrutura, ele classifica em 1, 2, 3. A classificação da exposição dessa estrutura em ABC e o nível de prevenção, o nível 1, nível 2, nível 3. E as medidas preventivas. Então, que em geral, como a gente já comentou, o que são? Limitar a temperatura da cura, limitar o teor de sulfatos, o C3A, limitar o teor de álcalis. Só que tudo isso, quando a gente faz essa intervenção, né, a gente tem que testar para ver se deu certo. Então, testar com ensaio de desempenho do traço. Como eu já comentei, que é um ciclo térmico seguido por um ciclo de molhagem e secagem para acelerar esse processo. E tudo tem que ser confirmado com a microscopia, tá? E o que a gente tem feito, que está sendo bem interessante, a gente molda mais do que eles pedem, tá? E daí a gente tira com o tempo para observar quando que iniciou, né, a DEF. A gente tira e analisa
no microscópio eletrônico. Aqui estão 3 telas que são fundamentais para a gente conseguir fazer uma análise de risco. A primeira tela, a gente classifica a estrutura ou elemento estrutural. Nesse caso, vamos falar aqui de dormentes, tá? Como ele está sublinhado. Depois, a segunda tela, a gente fala da classe de exposição, tá? Então, nesse caso, o dormente, ele se enquadra aqui nessa classe que a gente chama de XH2. Quando a gente vem para a tabela 3, que é o nível, vamos dizer, de prevenção necessário, então a gente faz uma junção dessas 2 outras tabelas, tá? E a gente chega numa nível de prevenção. Então, nesse caso, ele está numa categoria 3 e ele foi classificado como nível de prevenção CS. O que é isso, CS? Nesse caso, né, o nível de prevenção CS, vou te dar esse é um exemplo. O nível de prevenção, que seria controlar a temperatura máxima, não pode passar de 70 graus, tá? Os álcalis ativos no concreto tem que ser menor que 3 quilos por metro cúbico. O sulfato do cimento tem que ser menor que 3%. O C3A do clinker, do seu cimento, tem que estar menor que 8%. Usar as adições, né, das escolas pozolanas, e tem que passar naqueles ensaios de desempenho que foi comentado anteriormente, que já está sendo propostos, né, pelo LCPC, com ótimos resultados, que com certeza vão entrar esses ensaios para as nossas normas. A metodologia e elaboração do material proposto aqui, que seria esse nosso guia. Então, como eu comentei anteriormente, primeiro, esse guia, né, de prevenção da formação de detriticita tardia vai no âmbito, vai para o IBRACON. Então, é formado um comitê técnico, tá? Do IBRACON. Esse comitê técnico tem um produto, que vai ser o quê? Uma prática recomendada. Depois que está tudo pronto, como eu falei, junta todo esse pessoal aí que está estudando, né? Nós todos que estamos aqui estudando, outras pessoas também que têm bastante engajamento nesse tema. Isso demora, né? Não é de um dia para o outro, tem muita responsabilidade, muita pesquisa. E aí a hora que está tudo pronto, a gente vai para o ambiente ABNT. E é formado o grupo de estudo do CB18, tá? Que é a comissão de estudo. Depois, ainda, olha, mesmo que vem tudo pronto, mesmo assim, ainda tem muita coisa que é mexida, que é trabalhada, a responsabilidade é muito grande. E qual que é o produto? A norma ABNT, tá? Enfim, eu acho que eu até falei bem rápido, né? Eu espero que vocês tenham gostado. O que eu tinha para apresentar é isso. Depois vão vir outras palestras mais a fundo, o tempo não é muito grande. Então, assim, a gente consegue depois ainda entrar com mais figuras, eu posso mostrar para vocês tudo isso que a gente comentou, mais alguns resultados de algumas pesquisas, tá? A BCP está fazendo uma pesquisa muito grande, nós estamos agora com muitos ensaios, muitas amostras, o produto disso tudo, se Deus quiser vai ser meu doutorado ainda, vou conseguir mostrar isso. E, assim, e o mais importante nós saímos, né, com esse guia, com essa prática argumentada, com essa norma, e a gente conseguir evitar tantos problemas que já estamos tendo hoje. Problemas que podem causar, assim, não é só financeiro, mas assim, com vidas, né? E não só, e além disso tudo, imagina parar uma barragem por causa disso, ou parar uma linha férrea, enfim, um prédio, tem muitos efeitos que a gente pode evitar. E vamos trabalhar junto. Agradeço, né, a presença de todos. Espero ter sido bem, assim, didática, né? Tá aí meu e-mail para quem tiver dúvidas, quiser fazer comentários, quiser fazer críticas, enfim. Tirar dúvida, estou aqui à disposição. Agradeço e fiquem em casa. Muito obrigada.
Oi, Ana Lívia. Obrigada. Obrigada a todos por participar. A Ana Lívia está com um problema técnico no áudio dela. Eu vou fazer algumas perguntas para ela, e eu vou fazer aqui pelo WhatsApp, e ela vai conseguir estar me respondendo aqui para todo mundo ficar sabendo, ok? Oi, Ana, tudo bom? Ana Lívia, nós vamos começar as perguntas para você agora, através do... Tudo bem? Para você poder nos responder, tá bom? Para poder facilitar, e eu faço a pergunta e você responde para a gente, ok? Ana Lívia, nós vamos começar as perguntas para você agora do WhatsApp, para você poder nos responder, tá bom? Para poder facilitar, e eu faço a pergunta e você responde para a gente, ok? Ok, vamos lá. A pergunta do Selmo Cooperman. Como as obras já estão sofrendo com a ocorrência do DF para evitar problemas, há necessidade imediata de avaliar os construtores sobre o problema? Para isso, é necessário colocar o limite de 65 graus centígrados na revisão da norma 6118, que deve ficar pronta esse ano? A pergunta do Selmo Cooperman. Como as obras já estão sofrendo com a ocorrência do DF para evitar problemas, há necessidade imediata de avaliar os construtores sobre o problema? Para isso, é necessário colocar o limite de 65 graus centígrados na revisão da norma 6118, que deve ficar pronta esse ano? Sim. Eu acho que precisa, para essa prevenção, sim. Com certeza, precisa ter essa modificação. A próxima pergunta é do Igor Torres. Seria possível, seria o nível de prevenção DS conforme o guia LCPC? Tem mais uma guia? pergunta aqui da Nicole. Nicole de Furnas. 65 graus seria o nível de prevenção conforme o guia LCPC? Talvez, para o nosso guia, o nível de temperatura deva ser revisto. Não, com certeza. É isso que a gente comentou. Nós vamos nos balizar iniciar, né, com esses estudos, né, já feitos, propostos, mas nós vamos adaptar para a nossa realidade. Isso, como foi feito para a RAA, né, você sabe bem que participou, e vai ser o mesmo caso. E, além disso tudo, por exemplo, ali só foi um guia, um exemplo. Mas para cada caso vai ser um caso diferente, tá? E tudo tem que ser estudado e tudo tem que ser comprovado pelo ensaio de desempenho. Tá bom? Tem mais uma pergunta aqui do Walter. O Walter da ABCP. Quais são os principais problemas que a ABCP tem chamado para ajudar? A ABCP tem trabalhado em vários âmbitos, principalmente para dormentes, tá? De concreto. Então, a ABCP hoje trabalha muito com os fornecedores dos dormentes, assim como o cliente final deles, tá? E também para a construção de condomínios, por exemplo, de fundações de prédios, também barragens. Hoje a ABCP, ela trabalha em vários para esse fim, principalmente nos pré-moldados, né? A Walter, quais ensaios de caracterização dos materiais são recomendados? Então, nós precisamos ensaiar, como disse, né, que é o que vai principalmente interferir aí na reação, que é principalmente o cimento, né? Todos ensaiar o traço para ver se ele está adequado, ensaiar
se aquela adição ela está tendo um bom efeito para o concreto, né? Para ver a diminuição da portlandita, enfim. Precisa se caracterizar todo o material antes para o traço e depois o traço. Não sei se tem mais perguntas. Tem mais uma pergunta aqui da Nicole. Aonde estão publicados esses resultados? Não, hoje os resultados da ABCP, dos nossos estudos, ainda não estão publicados. Vai ter um trabalho no IBRACON agora desse ano, tá? Depois nós vamos... Porque, primeiro, muitos trabalhos são de clientes, então isso é uma fonte que não vai ter, vamos dizer, publicações. Mas junto com esses trabalhos, a ABCP tem feito, ou mais em conjunto, para conseguir entender bem essa reação. E junto com esses ensaios, que a ABCP tem feito a parte dela, vamos dizer, né, aumentando mais o nível dessas, aí nós vamos publicar, sim. Nós vamos publicar, que vai ser no futuro o meu doutorado, e depois nós também vamos publicar em revistas do IBRACON, revistas do exterior, enfim, e aqui dentro. Não sei se tem mais pergunta. É ruim, gente, desculpa, eu tô sem o áudio, eu não tô ouvindo o que elas estão falando. Então, aqui tem mais uma pergunta. Do Jair Bersani, da Comprem. Mas essa alteração da 6118 pode ser apoiada em qual parâmetro? Do CO3 do cimento? Olha, quando a gente iniciar esse trabalho da normalização, com certeza, outras normas vão entrar aí e vão ter que ser modificadas. Assim como aconteceram com outras, né? E quando a gente interfere em alguma coisa, é um efeito que vai ter que ser publicado. Não sei se vai ser só no sulfato, tá? Vão ter muitas outras critérios que vão ter que ser estudados também para modificação. Mais alguma pergunta? Luciano Lima. Como esse fenômeno ocorre de forma lenta e leva muitos anos para serem percebidos, qual seria o tempo mínimo que os construtores devem adotar para fazer uma inspeção em suas fundações? Isso é difícil de dizer, né? Primeiro, se começar já a ter alguma manifestação patológica, aí já deve começar a olhar. Se a pessoa já soube, por exemplo, o traço que eu usei não foi adequado, assim como já aconteceu, um traço que não foi adequado de uma fundação de um prédio, tá? E aí chamaram um consultor, esse consultor nos procurou, a BCP, e aí a gente fez o estudo desse concreto, tá? Mas nesse caso nós extraímos o concreto, foi feito do próprio concreto extraído, e quando estava com 2 meses, a gente analisou no microscópio eletrônico, não tinha nada. Depois de 6 meses de ensaio, tá? Estava coberto de DEF. E a gente foi medindo nesse período a variação dimensional e de massa, tá? E teve um ganho. Então, assim, é muito difícil dizer com o tempo, porque essa reação, ela vai ocorrer se tiver igual eu comentei, todos aqueles elementos que condicionam para isso ocorrer.
Então, se você já sabe que o seu concreto vai ter problema, então vai ter que ter essa monitoração. Agora, quando? Isso eu não sei dizer para você. Posso até ver se tem alguma, depois fazer uma pesquisa aí e te responder, tá bom? Me manda um e-mail. Mas a priori, isso depende do traço do concreto, como que ele vai se comportar, tá? Outra pergunta da Luciana Farias. Queria saber o grau de envolvimento do pessoal que sempre escreve um 6118 com a DEF. Tem um trabalho conjunto com eles, talvez até mesmo apresentando os estudos que vêm sendo adicionados em todo o assunto, nesse assunto para justificar a importância da inclusão desse tema na norma. Realmente, nós vamos ter que mexer em todos esses parâmetros, com certeza. É um efeito em cadeia. Quando se mexe em uma coisa, tem, porque não adianta ficar de um lado e um outro lado falando outra coisa, tá? Então, vamos ter que falar a mesma língua em todos os âmbitos, tá? Não sei se eu respondi. Tem uma outra pergunta. É que o pessoal tá passando aqui pro meu WhatsApp, porque eu tô sem o áudio, né? Então, vamos ver se eu consigo aqui. Do Selmo Cooperman. Como as obras já estão sofrendo com a ocorrência da DEF, para evitar problemas... essa já foi. Eu já respondi que tem que limitar, sim. Sim. Uma pergunta da Nicole de Furnas. Ana Lívia, por favor, informar quando será aberto esse comitê. Eu não sei quando que vai ser aberto esse comitê, mas vai ser em breve. Com certeza você vai participar, Nicole. Mas eu não sei a data certinho. Isso depende muito, eu acho que o Arnaldo Batagin é a pessoa mais certa para dizer isso. Eu não sei bem quando que vão iniciar esses, mas vai ser logo, que nós estamos precisando disso logo. Charles Vieira. O uso de diversos aditivos em concreto pode contribuir com esses efeitos? Sim, porque ele pode comprometer o traço do concreto. E o traço do concreto, igual foi mostrado, né? O AC, enfim, tudo. Pode ter alguma relação, tá? Mais uma pergunta aqui do Diego Henrique de Almeida. Heterogita tardia e RA ocorrem ao mesmo tempo? Pode ocorrer, pode. Como não? Mas já vimos vários casos que sim, tá? Pode ocorrer sim. E continua aqui a pergunta. Existe maneira de tratar os fatores que influenciam a diminuição das chances da manifestação patológica? Sim. Isso é a prevenção, tá? Existe maneira de tratar com a prevenção, como foi mostrado. Quando você consegue controlar os álcalis, sulfatos, né, a temperatura. Então, tudo isso é testado e analisado pelos ensaios de desempenho, tá? Então, a gente consegue tentar mexer no traço para fazer um concreto, vamos dizer, que não vai ter esse problema, mas testando esse concreto para ver como que ele vai se comportar no ensaio de desempenho. Assim como é para RA, tá? A gente pode testar, e para RA já estão consagrados os ensaios, e disso fazer também os ensaios de desempenho para ver se aquele concreto ele realmente vai ser vai ter uma boa resposta, tá bom? Mais alguma pergunta? Tem aqui uma pergunta que a Daisy da CC Infra, né, Camargo, me enviou aqui. A tendência é que o guia trate da DEF, ataque interno e externo. A priori, ataque interno, tá? Igual eu comentei, DEF é ataque interno, que é a Delay Integrated Formation.
Essa eitrigita, ataque externo, acho que isso vai ficar num segundo momento, tá? Mas agora é ataque interno. Respondido? Então, agora, vamos finalizar aqui, né? Já foi chamada aqui para finalizar. Fiquei muito feliz, tiveram bastante perguntas, mas meu e-mail está aí, vou ficar muito contente de responder. Para quem já tem meu WhatsApp, pode mandar, estou recebendo umas mensagens aqui, fiquei contente, tá bom? Então, à disposição, vamos aprender juntos. Obrigada. Obrigada, Ana Lívia. Obrigada a todos que participaram desse nosso curso, né, agora pela manhã. A gente agradece em nome da Ethos, em nome da Construliga, da ABCP e do Sebrae Nacional, tá? Obrigado a todos que participaram, né? Muito, muito obrigado mesmo por fazer parte deste movimento. Todos pela construção. Até o próximo, até às 13h30 com o nosso próximo curso.